Hoje a gente então vai ter a apresentação do candidato Francisco Luiz Bresolim, do programa de pós-graduação em Engenharia Mecânica, defendendo a sua tese, que tem como título Uma estrutura variacional para materiais inelásticos com anisotropia induzida por deformação. O Francisco tem ali de 40 a 50 minutos para apresentar seu tema, né? Depois a gente vai passar a arguição aos professores da banca examinadora, que são os professores Eduardo Alberto Fancello, da Universidade Federal de Santa Catarina, o professor Pablo André Munhoz e Rojas, da UDESC, e o professor Rodrigo Rossi, aqui do PROMEC, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Francisco, você tem a palavra. Muito obrigado. Okay, obrigado. Bom, obrigado, professor Jackson. Então, como colocado, vou apresentar o trabalho Uma estrutura variacional para materiais inelásticos com anisotropia induzida por deformação, né? Então, orientado pelo professor. Começamos, então, pela organização dessa apresentação. Temos a introdução, né, onde são abordados alguns comportamentos mecânicos que têm anisotropia devido à deformação. Também são apresentados os objetivos, logo após os objetivos desse trabalho. A fundamentação teórica que vai ser utilizada para desenvolver a proposta de framework para desenvolvimento de modelos constitutivos com anisotropia induzida pela deformação. E com essa proposta, são desenvolvidos um modelo com dano e viscosidade para borrachas com carga e tecidos biológicos moles e um modelo com viscoplasticidade para materiais termoplásticos. E, por fim, é apresentada a conclusão desse trabalho. Então, a motivação desse trabalho é que aplicações modernas de engenharia sujeitam os materiais, em especial materiais poliméricos, a grandes deformações. Esses materiais, ao sofrerem grandes deformações, apresentam comportamentos mecânicos bastante complexos, como, por exemplo, a anisotropia induzida pela deformação. Então, agora são discutidos alguns comportamentos mecânicos observados na literatura que induzem a anisotropia do material. Começamos pelo comportamento de dano, que no caso de borrachas com carga, corresponde à quebra das cadeias elastoméricas do elastômero com a carga presente no material. Ao romper essas ligações, a rigidez do material diminui, causando assim o dano. Então, o dano apresenta uma característica direcional, e para isso a gente traz um trabalho aqui, um ensaio em duas direções, apresentado em Dargazani. Então, esse corpo de prova é tracionado na direção X, para diferentes níveis de alongamento, ele é ciclado, né, para cada nível de alongamento. E depois, esse mesmo corpo de prova é carregado na direção Y. Aqui abaixo, temos a curva de tensão, né, na direção X em linha sólida, e em linha tracejada na direção Y. Dando ênfase, primeiramente, ao carregamento na direção X, se observa que o material apresenta efeito Mullins ou dano, né? Outro comportamento observado é que, ao ciclar o material, né, a resposta do material apresenta um ciclo de esterese, que está associado, então, ao comportamento viscoso do material. Agora, observando o carregamento na direção X, se observa que a tensão, né, obtida na direção X é maior do que aquela observada na direção Y. Além disso, o material apresenta dano acumulado ao ser carregado na direção Y. Isso indica, então, que o material apresenta dano direcional, dado que, para o mesmo alongamento na direção X, agora, ao aplicar esse alongamento na direção Y, o material acumulou dano na direção Y. Então, ao acumular dano na direção X, não se acumulou dano em todas as direções de forma igual, né? Então, ao carregar na direção X, apresenta dano preferencialmente na direção X, ao carregar o material na direção Y, se apresenta dano preferencialmente na direção Y, dando assim a característica anisotrópica do dano nesse material. Além disso, ainda com relação a borrachas com carga, é que para diferentes taxas de formação, um ou outro comportamento fica mais evidente. Então, para altas taxas de formação, o efeito Mullins fica mais evidente. Já para taxas de formação menores, como é o caso de ensaios de fluência ou relaxação, o fenômeno de viscosidade ou de relaxação, né, nesse caso, fica mais evidente. E esses dois ensaios são para o mesmo material. Assim, o comportamento de dano ou de viscosidade não é específico de uma blenda específica de um dado material, mas sim é um comportamento sempre presente nas borrachas e que deve ser considerado
para caracterizar adequadamente esse material. Então, um outro comportamento tratado nesse trabalho é o comportamento de viscoplasticidade. Esse comportamento é comumente observado em materiais termoplásticos. Aqui trazemos, então, dois ensaios, duas blendas de acrílico. Temos uma blenda aqui à esquerda e uma blenda aqui à direita. Então, se observa que o material apresenta plasticidade, né? Apresenta uma região elástica e depois um comportamento plástico. E ao aumentar a taxa de deformação que o material está sujeito, a tensão na região plástica aumenta para os dois casos. O comportamento de plasticidade em materiais termoplásticos também apresenta uma característica direcional. Para representar isso, trazemos aqui um ensaio de difração, né, apresentado em Miranda, ensaio de difração por raio-x. Por meio desse ensaio, pode-se observar a orientação das cadeias poliméricas dentro do material. Para o caso de que esse ensaio de difração apresenta anéis concêntricos, indica que o material não apresenta uma direção preferencial de suas cadeias. Notem, então, ao carregar aqui para um alongamento igual a 3, as cadeias poliméricas, o ensaio de difração apresenta uma alteração, né, do seu perfil. Isso indica que as cadeias poliméricas se orientaram na direção de esforço. Isso faz com que o material apresente um enrijecimento preferencial, causando a anisotropia induzida pela deformação. De forma esquemática, isso pode ser observado ao TC esquemático aqui das orientações das cadeias poliméricas, onde o corpo indeformado apresenta uma orientação aleatória de suas cadeias e, ao ser carregado, essa estrutura que o material apresenta se quebra e as cadeias poliméricas passam a se orientar na direção que está submetido ao carregamento, alinhando as cadeias poliméricas e enrijecendo, assim, numa direção específica. Bom, de forma a representar esses diferentes comportamentos, foram propostos na literatura diferentes modelos constitutivos. Então, agora uma revisão de modelos. O primeiro modelo tratado é o modelo viscoplástico para termoplásticos amorfos de Agudet-Boyce. Esse modelo aqui tem sua representação por modelo reológico, com uma mola linear elástica em série com dois elementos plásticos, um elemento viscoplástico e uma mola plástica que utiliza uma função de Langevin. Diversos modelos foram apresentados na literatura, seguindo uma estrutura similar. Aqui se dá ênfase ao trabalho de Anand e Gurtin, que adaptou essa estrutura para a termodinâmica de variáveis internas. Uma outra modificação bastante comum nesse modelo é a alteração da mola plástica, com o modelo 3 cadeias, 8 cadeias e também a abordagem Full Network. Agora, com relação a borrachas com carga, desde o trabalho de Mullins, em 1948, foi observado experimentalmente dano anisotrópico e viscosidade. Mas só recentemente, aqui nos trabalhos 2005 e 2009, foram propostos modelos capazes, então, de representar dano anisotrópico nesse material, empregando a abordagem Full Network. Também empregando a abordagem Full Network, o trabalho de Sais, em 2012, foi proposto um modelo com dano anisotrópico para tecidos biológicos moles. Então, temos aqui uma tabela com diferentes modelos constitutivos e suas capacidades de representar viscosidade e dano com anisotropia induzida pela deformação ou não. Então, aqui temos diversos modelos rubber-like para borrachas com carga e tecidos biológicos moles. E esses modelos, somente esses aqui na caixinha em vermelho, apresentam anisotropia induzida pela deformação, viscosa ou de dano, e todas as abordagens, conforme a revisão realizada, empregam estruturas do tipo Full Network. Bom, então, dessa revisão se observou que poucos modelos apresentam viscosidade anisotrópica induzida pela deformação, nenhum dos modelos com viscosidade e dano anisotrópicos, nenhum dos modelos apresentados tem viscosidade e dano anisotrópicos induzidos pela deformação, e, por fim, a estrutura dos modelos é bastante rígida, não podendo ser adaptados para representar outros materiais, em sua maioria, né, a maioria dos modelos. Bom, então, qual é o objetivo desse trabalho? O objetivo desse trabalho é desenvolver um framework para representar a anisotropia inelástica induzida pela deformação baseada em princípios variacionais. Como objetivos secundários, temos
o objetivo de estudar as características da integração numérica. Outros objetivos são desenvolver um modelo com dano e viscosidade e um segundo modelo com viscoplasticidade. E o último objetivo secundário é apresentar exemplos capazes de representar, então, a anisotropia que o material obteve, né, o material apresentou ao ser deformado. Bom, agora temos a fundamentação teórica para esse trabalho, que aborda estrutura variacional e abordagem full network. Começamos pela estrutura variacional. Aqui apresentamos somente as variáveis de estado, né, para esta estrutura. Temos aqui o alongamento. O alongamento é a função de um vetor unitário definido na configuração de referência e a deformação Cauchy-Green direita isocórica. O alongamento é decomposto no alongamento elástico, no alongamento inelástico. Isso aqui é uma variável interna do problema. E temos aqui o conjunto de variáveis de estado. O alongamento e as duas variáveis internas, alongamento lambda e uma variável interna adicional Q. Então, com essa estrutura, seja um potencial de energia livre W, que é função das variáveis de estado do problema, e um potencial dissipativo psi, que é a função da taxa das variáveis internas e do seu valor acumulado. Então, para solucionar esse problema, definir os valores adequados para essas variáveis internas, emprega-se uma estrutura variacional para solucionar o problema constitutivo. Então, com essa estrutura variacional, definimos um potencial psi, que é dado por uma expressão incremental no tempo, minimizada em relação às suas variáveis internas. E utilizando esse potencial aqui, podemos definir o segundo tensor tensão de Piola-Kirchhoff, por meio dessa expressão. Bom, então, fechado estrutura variacional, agora apresentamos a abordagem full network. Então, seja uma cadeia polimérica, material se define um vetor unitário sobre essa cadeia polimérica. E ao deformar o corpo, esse vetor unitário altera sua orientação e seu comprimento. Então, nesse trabalho se utiliza a hipótese affine, onde para mapear esse vetor unitário da configuração de referência para a configuração deformada, assumindo o termo M, se utiliza o próprio gradiente de formação. Matematicamente, temos aqui esse mapeamento, e com essa medida aqui podemos definir, então, uma medida de alongamento, nada mais é que a norma desse vetor M. Okay. Então, agora, apresentamos a abordagem full network por si mesmo. Nessa abordagem, cada ponto do material apresenta uma quantidade de cadeias poliméricas N, então, que partem desse ponto central. Em torno desse ponto se define uma microesfera e sobre a superfície dessa microesfera um elemento infinitesimal de área d ômega. A esse elemento infinitesimal de ômega se associa uma densidade de cadeias C e uma quantidade infinitesimal de cadeias dN. Associamos, então, a essa medida infinitesimal dN um potencial constitutivo W asterisco. Integrando esse potencial em todas as direções daquela microesfera, definimos, então, um potencial constitutivo do material. Substituindo, então, esse termo infinitesimal dN pelas suas contrapartes, densidade de cadeias e elemento infinitesimal de área d ômega, então integramos esse potencial na configuração atual, né? Então definimos esse potencial, ele pode ser avaliado na configuração atual. Então, utilizando uma hipótese usual da abordagem full network, assume-se que no instante inicial as cadeias poliméricas não apresentam uma orientação preferencial. Dessa forma, a densidade de cadeias poliméricas é a mesma em qualquer direção, né, dado por uma constante, para esse caso aqui pode ser avaliada, é 1 sobre 4π. Isso aqui é uma solução exata. Bom, assumindo então que a quantidade de cadeias poliméricas não se altera, essa integração aqui definida na configuração de referência essa integral que está definida na configuração atual pode ser realizada na configuração de referência.
Essa expressão pode ser mais facilmente resolvida e sua expressão numérica, uma integração numérica aproximada dessa integral aqui é dada abaixo, onde hk são os pesos da integração, os lambdas k são as medidas de alongamento para cada direção de integração e m é a quantidade de termos para a quadratura, para a integração desse potencial. Então, para esse trabalho, se utilizou a quadratura de Lebedev. Essa quadratura apresenta várias quantidades de termos, né, ultrapassando aqui 14 termos, chegando a valores bastante altos. Mas para esses, como aqui está apresentando só exemplos, utilizamos só essas três quantidades. Então, temos com 2 termos, 6 termos, 14 termos. Aqui temos os pesos da integração e aqui as direções de integração. Aqui temos uma representação gráfica das direções, dos vetores de integração. Então, com 2 vetores, temos esses 2 vetores, 6 vetores e 14 vetores. Ao aumentar a quantidade de termos de integração, essa superfície formada pelas direções de integração se aproxima, então, de uma esfera e também, ao aumentar a quantidade de termos de integração, espera-se que a solução se aproxime da solução exata. Bom, agora temos a proposta de modelo de fato, né, que é a combinação da estrutura variacional apresentada com a abordagem Full Network. Então, temos aqui à esquerda a abordagem Full Network. O potencial, né, dessa abordagem é substituído, então, pelo potencial energia livre W e o potencial dissipativo psi. E as variáveis de estado do problema é a medida de alongamento lambda. Passamos aqui para o alongamento lambda e as duas variáveis de estado internas, lambda I e Q, que estão definidas para cada direção de integração. Então, aqui temos os potenciais de composição do potencial energia livre, nesses termos, potencial elástico, potencial inelástico, e que os potenciais dependem da deformação total, onde U é o potencial volumétrico. E aqui os potenciais dissipativos, né? Então, temos uma variável interna aqui, e aqui a outra variável interna aqui. E aqui a representação por modelo geológico desse modelo. E se ressalta que todos os modelos tratados nesse trabalho são isocóricos, então o potencial U atua como uma penalidade sobre as deformações volumétricas, para todos os casos. Então aqui temos a integração dos potenciais de energia livre utilizando a abordagem Full Network e aqui os potenciais dissipativos. Então, notem que o potencial elástico é escrito por meio desse potencial WE. Potencial inelástico, WI e assim por diante, né? Agora, partindo do potencial constitutivo variacional, usando a variacional normal e usando a abordagem Full Network, esses potenciais elásticos são reescritos com suas expressões definidas pela abordagem Full Network. Então, potencial elástico passa a ser esse termo aqui, WE, potencial inelástico, esse termo WI, e o potencial dissipativo se divide em 2 potenciais, né, conforme apresentado. Temos aqui o somatório da abordagem Full Network, né, soma os termos de 1 até m, e aqui cada variável interna tem um índice k, que representa cada direção de integração. Uma observação muito interessante desse trabalho, que é uma das forças que temos desse trabalho, é que cada direção de integração apresenta um conjunto de variáveis de estado independente das outras direções. Isso permite que cada problema de minimização seja desacoplado, senão todas as direções de integração teriam que ser minimizadas simultaneamente. Dessa forma, cada direção de integração apresenta uma minimização, e isso facilita muito, muito mesmo a solução do problema, e depois, com a soma de todos esses termos, todas as direções de integração, se obtém o potencial psi, que é utilizado para definir, então, o segundo tensor tensão de Piola-Kirchhoff, né? E aqui temos o segundo tensor tensão, e aqui abaixo os termos da abordagem Full Network, né? Então, temos a integração o somatório que dá a contribuição
de cada direção de integração, e aqui a direção de integração M0K. Então, as vantagens dessa proposta, que ela apresenta uma minimização que está desacoplada de cada direção de integração. Isso facilita muito, então, a solução desse problema, né? Essa estrutura apresenta também uma grande flexibilidade na escolha de potenciais, permite representar diferentes materiais. Essa estrutura, essa proposta que apresenta combinação da abordagem Full Network e o framework variacional, apresenta uma estrutura termodinamicamente consistente e a anisotropia induzida pela deformação apresentada é capaz de representar diferentes comportamentos mecânicos. Com relação à evolução das variáveis internas, nós não temos uma medida tensorial para representar, então, a evolução dessas variáveis internas. Então, de forma a observar a evolução dessas variáveis internas, foi plotado uma representação gráfica, onde se plotou, então, o valor da variável interna em cada direção de integração e se montou uma superfície, como essas apresentadas aqui nos exemplos abaixo. Então, para representar essas variáveis, essa representação gráfica, se projetou diferentes tensores nas diferentes direções de integração e se construiu essa superfície. Então, por o caso que se utilizar um tensor A, dado por uma identidade, se projetou esse tensor e se construiu a superfície, ele tem uma superfície de uma esfera. Para o segundo caso, temos a matriz de identidade somada a uma contribuição à direção emitiu sendo essa direção aqui, né? Temos esse tensor aqui, 2, 1, 1, e ao projetar esse tensor, temos essa representação gráfica que parece um amendoim, né? Então, para os casos apresentados nesse trabalho, ao invés de termos essa projeção, se plotam diretamente o valor das variáveis de estado internas em cada direção. Então, com essa proposta e modelo, né, retomando, são apresentados um modelo com dano e viscosidade anisotrópicos, induzidos pela deformação para borrachas com carga e tecidos biológicos moles, e no segundo modelo com viscoplasticidade para materiais termoplásticos. Então, iniciando pelo modelo com dano e viscosidade, se utiliza essa decomposição viscoelástica, alongamento elástico, alongamento viscoso, e com uma variável de estado internas, temos o alongamento viscoso e uma variável de dano. Aqui temos o potencial de energia livre, potencial dissipativo, tem um termo aqui dependendo da deformação viscosa, e aqui um potencial dependente do dano. E aqui a representação por modelo geológico deste modelo. Aqui a integração dos potenciais utilizando a abordagem Full Network. Damos ênfase ao potencial elástico, ele depende do dano acumulado. Então, o dano varia entre 0 e 1, para o dano igual a 0, essa direção de integração não apresenta dano e apresenta, então, assim, rigidez máxima, né? Ao dano atingir o valor 1, a rigidez desse termo aqui se anula, então, dessa direção de integração. Bom, o potencial dissipativo de dano tem uma característica que ele impede healing, então somente taxas de dano positivas são avaliadas, né? Então ele penaliza taxas negativas, impedindo que o dano diminua. Aqui a expressão do dano, temos uma função y que depende do dano acumulado, multiplicado pela taxa de dano. Então esse modelo torna um modelo independente da taxa de acúmulo de dano. Aqui temos as variáveis de estado internas incrementais, né? Então, aqui a deformação viscosa e aqui o dano. E aqui a minimização que tem que ser solucionada para cada direção de integração. Ao solucionar essa minimização numericamente, empregando a método de Newton, temos essas duas equações de resíduo. Então, temos esse termo de laço dano, que tem que estar em equilíbrio com o termo viscoso, e um termo elástico, que tem que estar em equilíbrio com o termo de dano. Embora o modelo seja independente da taxa de dano, o modelo ainda assim é viscoso, ele é dependente da taxa de deformação,
dado que tem esse termo viscoso, temos essa dependência da deformação viscosa no modelo. Bom, então, empregando essa estrutura, né, para modelos com dano de viscosidade, são realizados 2 testes do erro, né, da integração temporal e da quadratura da abordagem Full Network. Para esses testes, são utilizados esses potenciais elásticos e esses potenciais dissipativos. Aqui os parâmetros constitutivos para os testes. Então, começando pelo primeiro teste, que é o teste do erro da integração temporal, é imposto esse gradiente de deformação, que é uma deformação uniaxial isocórica, e essa medida de alongamento que evolui no tempo. Bom, o potencial dissipativo, ele depende do dano acumulado. Então, essa medida de dano pode ser avaliada no instante anterior, no instante anterior eta-n, ou no instante atual eta-n mais 1, ou no termo intermediário. Então, conforme a literatura, ao utilizar um valor de alfa dado por essa expressão aqui, se minimiza o erro da integração temporal. Então, se avalia essa hipótese, né? Então, aqui temos, ao utilizar alfa igual a 0,25, foi testado para diferentes discretizações da integração temporal, onde n se dividiu em 2, cada alongamento, cada segmento de alongamento, né? Então, assim por diante, com 4 divisões, 8 em 2, até 128, que é o maior refino da discretização temporal. Então, o que se observa é que lentamente a resposta do modelo vai se aproximando aqui da solução com maior discretização temporal. Mesma coisa com alfa, né? A discretização, ao refinar ela, a solução vai lentamente convergindo para a solução com maior refino. Já utilizar alfa igual a alfa min, mesmo com uma discretização temporal bastante grosseira, a solução já fica bem próximo da solução exata. Aqui, então, temos diferentes discretizações temporais e diferentes escolhas para alfa, é que o dano obtido no instante final. Se observa, então, que ao utilizar alfa igual a alfa min, apresenta um melhor desempenho, e por isso esse valor vai ser utilizado, essa medida vai ser utilizada para todos os testes apresentados daqui por diante. Agora, com relação ao erro da quadratura da abordagem Full Network, se utiliza o mesmo gradiente de deformação, que é o uniaxial isocórico, e aqui a evolução do alongamento. Para esse teste, se utilizou 19, 43, 85 e 295 termos de integração para a abordagem Full Network. Então, com esses quatro integrações, na região elástica, todos os modelos apresentam uma resposta bastante similar, mas ao acumular inelasticidade, a solução começa a oscilar. Então, mas se observa que ao utilizar m igual a 85, até aqui um alongamento de 2,5, a solução ainda apresenta uma resposta adequada. O segundo caso aqui é um caso de carregamento cisalhante, com esse gradiente de informação aqui é de cisalhamento simples. Temos aqui os mesmos quantidades de termos de integração. E também para esse caso, né, ao utilizar m igual a 85 aqui na linha azul, né, você fica muito próximo da linha vermelha, que é aquela com maior refino, a maior quantidade de termos de integração. Assim, dadas essas soluções, se utilizou também m igual a 85, dado que ele apresenta uma resposta bem próxima daquela considerada mais correta para grandes deformações, né? E quase 100% de deformação, tanto de cisalhamento quanto no axial. Bom, então agora são apresentados testes utilizando modelo de material, né? Então vamos iniciar com os testes para borracha com carga e depois para tecidos biológicos móveis. Então aqui os potenciais elásticos para o modelo de borracha com carga e aqui abaixo os potenciais para os potenciais dissipativos. Esses potenciais são os mesmos utilizados para os testes de integração numérica, apresentados anteriormente. Então, o primeiro teste é um teste de
compressão e tração direcional. Esse teste, somente dano foi ativado, sem viscosidade, como vocês podem ver aqui nos parâmetros abaixo. Então, temos o potencial elástico e o potencial de dano ativado somente. Então, o corpo é comprimido, né, e depois tracionado. Aqui à direita, observar então a evolução do dano, as diferentes direções de integração, e aqui o dano varia entre 0 e 1. Então, o corpo é comprimido, começa-se então a acumular dano nas direções transversais, né, que são as direções submetidas ao esforço de tração, e ao ser carregado agora na direção Z, se observa que o dano começa acumulado agora nessa direção aqui, longitudinal. Então, temos aqui à esquerda a evolução da tensão. Em linha sólida é a tensão compressiva obtida. E a linha tracejada é em tração. Notem que o corpo, ao ter sua geometria inicial, né, ele não apresenta tensão. A tensão é nula para a geometria inicial. Segundo teste, o modelo de borracha é um teste de fluência em duas direções. Então, para esse teste, aplica uma força constante na direção X e depois o mesmo material sofre uma força na direção Y. Aqui a curva de força aplicada, né? Então, tem uma rampa, a força chega mantida constante, depois descarregado, é carregado agora na direção Y, se mantém constante, descarrega o corpo. E aqui abaixo os parâmetros do modelo. Esse modelo aqui é sem dano, somente viscosidade foi ativada. Então o corpo é carregado com uma força na direção X, aqui a deformação logarítmica viscosa, então você nota que tem compressão nas direções transversais e uma deformação trativa na direção longitudinal. Agora, ao carregar na direção Y, notem como a variável interna evolui, né? E assume essa distribuição de variáveis internas, assume uma distribuição bastante parecida com aquela observada na direção X. E descarrega o corpo. Então, aqui à esquerda temos a resposta temos a força imposta, e aqui à direita a deformação observada. Notem que, devido ao comportamento de fluência, o corpo apresenta um carregamento elástico e depois passa a fluir até estabilizar, tanto a direção longitudinal aqui na direção X, né, primeiro carregamento na direção X, e aqui a deformação transversal na direção Y. Após esse carregamento, temos o carregamento elástico, e o corpo é carregado agora na direção Y. Então, a deformação na direção Y se torna positiva, e também satura, né, para um valor aqui entre 0,6 e 0,7, e a deformação na direção X também vai aumentando até praticamente saturar, e depois temos o descarregamento elástico. Para o terceiro e último teste, empregando o modelo de borracha, testamos aqui uma geometria que é usualmente empregada para esse tipo de comportamento, de carregamento, que é uma pressão aplicada numa das faces, né? Então, aqui à esquerda, temos a geometria deformada numa membrana de borracha. Essa membrana, então, é carregada com pressão, né? E aqui a membrana está engastada em todos os cantos. E aqui o ciclo de pressão imposto, né? Duas rampas. E as propriedades mecânicas, temos o potencial elástico e, para esse caso, o potencial dissipativo e o potencial de dano estão ativados. Aqui acima temos a geometria deformada do corpo. Aqui temos a evolução das variáveis internas. No ponto A, dano e deformação logarítmica viscosa. E aqui a evolução do dano da deformação logarítmica viscosa no ponto B. Né? Ponto B está no centro da membrana e ponto A está aqui na fronteira. Então, notem que o dano e deformação viscosa evoluem de forma alinhada no ponto A, bem como no ponto B, né? Então, notem que forma uma rosquinha aqui no ponto B, né, as variáveis. O dano só evolui ao aumentar o esforço, né, enquanto a deformação viscosa evolui, né, tanto em carregamento quanto em descarregamento. Okay? Então, aqui temos a evolução da tensão equivalente no ponto A e no ponto B. Notem que o ponto A, dado que está na região engastada,
apresenta um valor de tensão mais alto que aquela do ponto B. E também por isso, o dano, né, o dano máximo acumulado no ponto A é maior que o ponto B, dado que ele apresenta também um maior valor de tensão. Então, o segundo modelo, com essa estrutura para dano e viscosidade, temos esses potenciais elásticos, que são o potencial de Rosapfel, e aqui os potenciais dissipativos. Para esse teste de tecido biológico, mole, se adicionou 2 potenciais de fibra à estrutura variacional com abordagem network, dado que tecidos biológicos moles usualmente apresentam fibra em sua estrutura. Isso também mostra a flexibilidade desse modelo, dado que se pode fazer modificações para representar diferentes comportamentos. Então, esses potenciais de fibra PCF1 e PCF2 utilizam os mesmos potenciais e a mesma estrutura variacional do modelo apresentado. Então, para esse teste, foi feito um teste de uma angioplastia falha que causa um aneurisma, então, numa artéria. Então, o carregamento imposto é um deslocamento prescrito nessa região LA, e após esse deslocamento prescrito, se aplica um ciclo de pressão arterial. Aqui temos esses beta igual a 10 e menos 10, são as direções das fibras PCF1 e PCF2 que estão distribuídas ao longo de toda a artéria, né? Aqui os parâmetros constitutivos do modelo, temos os parâmetros do modelo Full Network, e aqui abaixo os parâmetros do modelo de fibra. Observem que o potencial de fibra apresenta uma rigidez muito mais alta do que aquela do modelo Full Network. Isso faz também com que o modelo de fibra se planifique muito mais rapidamente. Então, aqui temos a geometria deformada da artéria, né? Aqui o dano acumulado no ponto A e a deformação logarítmica viscosa também no ponto A, que está aqui na região que é sofrer angioplastia. Então, se aplica o deslocamento prescrito. Aqui o dano na abordagem foi que assumiu seu valor máximo, né? E a cada ciclo de carga aumenta então essa deformação viscosa aqui. A cada ciclo de carga, devido à deformação viscosa do material, a espessura da artéria nessa região diminui. Então, isso é o aneurisma em si, porque a artéria nessa região perde, a cada ciclo de carga, vai perdendo cada vez mais rigidez, fazendo com que essa região aqui acabe surgindo então uma bolha nessa região, dado a perda de rigidez da estrutura. Então, após aplicar diversos ciclos de carga nessa artéria, a artéria assume esse formato aqui, com uma bolha, né? E uma outra coisa, outro ponto aqui que se quer ressaltar, é que a angioplastia causou nos potenciais de fibra PCF1 e PCF2 no ponto A, né, nessa região, o dano chegou ao valor de 1, né? Então danificou completamente as fibras. Então, nessa região aqui, as fibras não mais contribuíam para o comportamento mecânico da artéria. Aqui temos o deslocamento radial no ponto A. Notem como o deslocamento radial no ponto A, que é a região aqui em angioplastia, vai aumentando com cada ciclo de carga, enquanto aqui no ponto B, o deslocamento radial permanece praticamente constante. E aqui a espessura local, né? Então a espessura no ponto A vai diminuindo, né? Enquanto no ponto B também permanece constante. Bom, agora temos o segundo modelo, segunda estrutura desse trabalho, que é o modelo de viscoplasticidade. Esse modelo, então, é empregado para representar materiais termoplásticos. Aqui temos a decomposição elastoplástica dessa deformação, alongamento elástico e alongamento plástico, e a única variável interna, o alongamento plástico. Então, aqui o potencial energia livre, o potencial elástico, o potencial plástico, e que os potenciais dependem da deformação total, e o potencial dissipativo. E aqui à direita, a representação por modelo geológico deste modelo.
aqui a integração dos potenciais empregando abordagem do network, né? Então potencial elástico, plástico, potencial dependendo da formação total e dissipativo. O potencial dissipativo emprega também uma estrutura clássica que penaliza taxas negativas de acúmulo plástico, né? Aqui temos a evolução da variável de estado interna, né, de plasticidade, e aqui a minimização que tem que ser solucionada para cada direção de integração. Ao solucionar numericamente, utilizando o método de Newton, temos essa equação de resíduo, onde temos esse termo elástico, tem que estar em equilíbrio com os termos plástico e viscoplástico. Também para esse modelo, se faz um teste do erro da quadratura empregando a abordagem from network. Temos esse potencial elástico linear e esse potencial plástico linear. Para esse teste do erro da quadratura, se utiliza um deslocamento prescrito uniaxial, monotônico e isocórico, e aqui as propriedades mecânicas para esse teste. Então, aqui a rigidez, tensão de escoamento aqui de 40 megapascal e a rigidez na região plástica. Então, aqui o gradiente de formação imposto. Então, aqui abaixo as diferentes quantidades de termos de integração. Então, para um termo de integração somente, temos um comportamento elástico inicial, plastifica 40 e depois um comportamento plástico linear. Ao aumentar a quantidade de termos de integração, até aqui um valor de 1.537 termos, temos aqui a curva por essas bolinhas, e ao utilizar também para esse modelo m igual a 35, o comportamento da curva é muito similar àquela com maior quantidade de termos de integração. Assim, também para este modelo, se utilizou m igual a 85 ou 85 termos de integração para a integração da abordagem full network. Bom, agora são apresentados alguns testes utilizando potenciais específicos para termoplásticos, e aqui são os testes realizados. Então, apresentamos os potenciais, temos esse potencial elástico, elástico linear, esse potencial plástico que depende da função de Langevin, e aqui um potencial viscoplástico, que é um potencial de Persina. Então, primeiro teste com o modelo para termoplásticos, são realizados 2 testes cíclicos, um de deslocamento unidirecional e outro de deslocamento em 2 direções. Aqui os parâmetros constitutivos para esse teste, se utilizou então m igual a 0, o que torna o modelo independente da taxa de deformação. Então, para esse teste unidirecional, se carrega o corpo numa direção, descarrega-o e depois carrega novamente para um valor maior de deformação. Aqui a curva de tensão equivalente para deformação equivalente. Notem que vai carregando e acumulando alongamento plástico na direção Y, enquanto o corpo é descarregado, para de evoluir a variável interna, e ao chegar na região plástica, passa acumulado novamente alongamento plástico. Bom, o segundo caso, se faz os 2 primeiros passos iguais ao anterior, você carrega essa direção, descarrega, mas depois carrega agora na direção transversal. Então, evolução da tensão equivalente, né? Aqui está acumulando alongamento plástico, agora descarrega o corpo e carrega nessa direção transversal aqui. Então, notem que o alongamento plástico vai começar a acumular nessa direção, formando essa bolachinha aqui. Okay? Terceiro teste, também uma deformação uniaxial monotônica. Para esse caso, que se utilizou diferentes parâmetros para diferentes valores para o parâmetro viscoplástico M. Esse aqui é um caso que não foi apresentado na tese, a gente acabou esquecendo de colocar, que é um parâmetro, que é um teste que apresenta, então, o comportamento viscoplástico desse modelo. E aqui, então, o resto dos parâmetros, né? São um pouquinho mais altos os valores que os outros testes. Então, aqui o gradiente de deformação imposto, a evolução do alongamento com o tempo, e aqui a curva tensão de deformação equivalente para diferentes valores de M, né? Que dá essa característica
viscoplástica ao material. Aqui, então, o último teste para o modelo com termoplásticos, que é um corpo de prova com indentação. Então, à esquerda temos a geometria, no caso com indentação simétrica ou alinhada, e aqui à direita o corpo de prova com indentação não simétrica ou desalinhada. Imposto o deslocamento inexial monotônico, aqui as propriedades mecânicas para o teste, se utilizou então para esses testes m igual a zero, que torna o modelo independente da taxa de deformação. Então aqui temos a curva de força, né, para esse carregamento, a tensão equivalente no ponto A, tensão equivalente no ponto B, a deformada, e aqui o alongamento plástico no ponto A e o alongamento plástico no ponto B. Notem que o alongamento plástico no ponto A está orientado na direção do esforço, bem como o alongamento plástico no ponto B. Aqui, mesmo respostas bastante similares, né? Mas agora para o caso com a indentação desalinhada. Então, temos aqui o alongamento plástico no ponto A e o alongamento plástico no ponto B. Então, esse caso é interessante, pois mostra a resposta do modelo para o caso com uma deformação heterogênea. Bom, então chegamos finalmente à conclusão desse trabalho. Foi obtida uma estrutura variacional capaz de representar o comportamento mecânico de anisotropia induzida pela deformação, que é observada em diferentes materiais, em especial materiais poliméricos. Foi possível, então, especializar a estrutura para borrachas com carga, tecidos biológicos moles e materiais termoplásticos. Foram apresentados, então, testes numéricos de integração temporal. Esses testes mostraram que, ao utilizar alfa igual a alfa-min, o alfa calculado, se minimizou o erro da integração temporal. E com a abordagem com Network, se observou que, ao aumentar a quantidade de termos de integração, a solução convergia, e que, para os casos avaliados, ao utilizar 85 termos de integração, a solução apresentou uma resposta adequada até em torno de 100% de deformação. Foram apresentados exemplos que representaram, então, a anisotropia induzida no material, e também se apresentou uma representação gráfica que, de forma a se observar diretamente a evolução das variáveis internas nas diferentes direções e a anisotropia induzida pela deformação devido à evolução dessas variáveis. E por fim, então, temos uma solução que é cada direção de integração está desacoplada da outra direção de integração no sentido da sua minimização, o que facilita muito a solução desse problema. Então, para trabalhos futuros, seria interessante validar essas propostas e modelos utilizando dados experimentais. Uma outra alteração que pode ser interessante, dado que todos os materiais testados são materiais poliméricos, a adição da dependência de temperatura é algo interessante, dado que esses materiais são bastante sensíveis à temperatura. E, por fim, a adição de dependência da pressão e de deformações volumétricas ao modelo para termoplásticos, dado que existe na literatura trabalhos que mostram essa dependência. Então, era isso. Muito obrigado pela atenção.